Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a nossa aula relembrando uma história que talvez você já conhece, tá? Chama-se o Rei Mandão. No reino muito distante havia o Rei Mandão. Certo dia ele pediu a um servo que comprasse um tecido amarelo com 20 pés de comprimento no reino distante de tudo para que ele pudesse fazer uma blusa. O servo prontamente seguiu a viagem e depois de 2 semanas voltou com o tecido. Quando chegou, o Rei Mandão, ao medir o tecido, viu que ele tinha apenas 12 pés e ficou furioso. Ele pediu ao servo que voltasse ao reino distante de tudo e trocasse aquele pedaço de tecido por outro de 20 pés. Além disso, ordenou que olhasse o rei do reino distante de tudo, medindo o tecido. Chegando lá, o rei do reino distante de tudo abriu o tecido no chão e conferiu na frente do servo que o tecido tinha 20 pés, conforme o rei tinha pedido. O rei então chamou os sábios, que tudo sabiam, e perguntou o que poderia estar acontecendo. Os sábios pensaram, mas não demoraram muito para entender. Responderam assim: como cada rei tem um tamanho de pé, quando mediram o tecido, encontraram tamanhos diferentes. E assim eles descobriram que não poderiam usar a medida do pé do rei como medida padrão. Então vejam bem, se um rei tinha esse tamanho de pé, o outro rei tinha esse tamanho de pé, qual é a diferença entre eles? A prof vai pegar o barbante e vai mostrar para vocês. Olha só, aqui é um pé. Olha o tamanho desse pé. E aqui é outro pé, menorzinho. Vou cortar para a gente comparar, tá? Olha só. De novo. O pé do Rei Mandão e o pé do rei do reino distante de tudo. O que acontecia com as duas medidas? Podem vocês comparar aí na casa de vocês. Se vocês pegarem isso aqui, vocês vão ver que o rei do reino distante de tudo tinha o pezinho menor do que o Rei Mandão. Se o Rei Mandão medisse, era uma coisa. Se o rei do reino distante de tudo medisse, era outra. Então já houve um tempo na história do mundo, na história do ser humano, que os pés dos reis eram a unidade de medida padrão. Mas isso não funcionou, porque era necessário que todos os reis então tivessem o mesmo tamanho de pé, o que não é possível. Os pés das pessoas são diferentes. Então, pessoal, há muito tempo vocês têm que lembrar que antigamente, ou seja, há muito tempo, não se usava o metro como unidade de medida de comprimento. O metro era utilizado apenas como medida do pé do rei, enfim, não era medida. Era uma medida não convencional, que não era combinada. Por isso, um reino media 20 pés de um jeito e outro reino media 20 pés de um jeito diferente. Eram medidas diferentes. Então, eu quero que vocês me acompanhem na página 77 do livro. Aqui vai aparecer, ó, pessoal, o rei e aqui dizendo: há muito tempo, os pés e os palmos dos reis eram utilizados como unidades de medida. Mesmo assim, as medidas acabavam sendo diferentes, por esse motivo que os sábios rapidamente descobriram. Pois nem todos os reis tinham pés e mãos do mesmo tamanho. Por esse motivo, houve a necessidade de encontrar uma unidade de medida igual para todos. Veja, foi feito um combinado. Todos chegaram numa convenção e decidiram que o metro teria essa medida aqui, ó, pessoal. De novo, vamos mostrar na fita métrica para vocês. O metro é exatamente isso aqui, de um dedo ao outro da minha mão, certo? Então, essa é a medida convencional, é a medida padrão. Então, essa é a mesma unidade de medida igual para todo mundo no mundo. Atualmente, o metro é a unidade de medida mais utilizada no mundo.
Utilizamos a letra M como símbolo da palavra metro. Então, utilizamos essa letra aqui, vamos lá, assim, que é igual a metro, certo? Então, vamos lá. Mão na massa, pessoal, com a prof aqui. Vamos trabalhar. Vocês vão usar as tiras, destacar as tiras e os pés da página 23 do material. Então, vamos seguir na página 23 do material de apoio, tá? Todo mundo com a prof procurando lá. Aqui. Vocês vão encontrar, no material de apoio, vocês vão encontrar os pés e vão encontrar tiras, certo? O que essas tiras querem dizer para nós? Recortando esse material, certo? Aqui, vocês vão fazer aquilo que a prof já falou para vocês outras vezes. Cuidando para cortar no tracejado. A gente corta no tracejado. Essa é uma indicação que explica como que a gente deve cortar. Eu cortei as tiras, vocês vão fazer a mesma coisa aí em casa, tá? Com bastante atenção e capricho. Vamos aqui, ó, olhando para cá. Aqui, ó, tá vendo? Segue o pontilhado, olha lá. Que não é um pontilhado, perdão, é um tracejado, bem com capricho. E vão cortar as figurinhas que vocês encontram na página 23 do material de apoio. Muito bem, com bastante cuidado, seguindo o tracejado. Tem que fazer com calma, pessoal, porque senão a gente acaba estragando o material de apoio, certo? Então, vamos lá, cortando as tiras. Vou cortar uma grande, uma menor, as azuis são um pouco menores, certo? E vocês vão fazendo a mesma coisa aí. Demora um tempinho, mas não tem importância, tá? A gente precisa recortar mesmo. Pega a tesourinha, de preferência a tesoura sem ponta, e vamos fazer o recorte das tiras, ok? Cortando em cima de onde está tracejado. Olha que informação bacana que a prof vai dar. Vocês observem que na borda da página, da folha do material de apoio, já tem o tracejado desde a pontinha, que é o que explica que a gente deve começar com a tesoura bem daqui, certo? Então, vamos devagar lá. Agora, nós vamos fazer a curva. Tá certo? Vamos lá, caprichando, bem tranquilos. E outra dica, não deixem a folha presa no livro, senão fica mais difícil de cortar, tá? Então, vocês vão cortar aqui. Ok. E falta só uma para a prof. Muito bem, pessoal. Usando as tiras, o que é que nós vamos fazer que é bem importante? Usando as tiras, nós vamos fazer o que se pede. Olha aqui. Use as tiras para medir novamente a largura da sua carteira. Não temos carteira aí. Vocês vão ter que combinar com a professora que vão escolher um objeto para medir. Podem usar a televisão, podem usar a mesa da sala, podem usar o tamanho da sua cama, enfim, qualquer coisa que vocês escolham. Mas, escolhendo objeto, vocês têm que anotar. Tá? Eu sugiro sempre a TV. Então, use as tiras para medir novamente a largura da sua TV. Meça também a largura e o comprimento do seu livro de matemática. Então, vocês têm o livro impresso com vocês. Se vocês têm, ótimo. Se vocês não têm, vocês vão utilizar outro instrumento para comparar. Olha só, vamos usar as tiras. Eu vou pegar aqui as tiras, tá? E vou medir. Vejam que eu peguei a tira maior, tá? Eu vou medir a TV. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiras, tá? Então, vou anotar lá em 7 tiras. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar outra tira, a tira menorzinha, que é a tira azul. E vou fazer seguindo a medida. Ó, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. O que eu observei? Que com a tira vermelha eu consigo 7 tiras, 7 vezes, 7 unidades. Com a tira azul eu contei 11 unidades. Por quê? Porque a tira azul ela é menor que a tira vermelha, certo? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir ajuda para um adulto, todo mundo vai lá, junte-se aos adultos ou alguém que está com vocês e vamos usar o pé destacado. Tá aqui os pezinhos, tá? Esses 2 pezinhos são iguais, têm a mesma medida, são exatamente os mesmos. Vocês vão fazer a mesma coisa, vão medir com os pés a largura de qualquer cômodo da sua casa. Pode ser a cozinha, pode ser o banheiro, pode ser o quarto, só por favor façam a anotação. Então vocês vão usar os pés para medir o comprimento e a largura deste cômodo da sua casa que vocês vão escolher. E depois vocês vão comparar essa medida com a medida dos adultos que moram com você, tá certo? E aí na outra página, que é a página 78, nós temos uma coisa bem legal para fazer. Vocês observaram que tem uma cobra na figura abaixo. E a cobra da figura abaixo é maior ou menor que a sua carteira? Pá, como é que nós vamos resolver isso? Hein? Então vocês vão pegar um barbante, certo? Vocês vão pegar um barbante e vocês vão pegar esse pedaço de barbante e vão enrolar sobre a cobra, devagarzinho. Assim, vão fazer um pedaço maior, vão cobrir o espaço da cobra, tá? E vocês vão devagarzinho colocar, às vezes a gente pode pôr até um durex na pontinha aqui para segurar, para facilitar o manuseio, tá? E aí vocês vão colocando o barbante aqui e depois estica o barbante e vai medir com a fita vermelha qual é o comprimento, tá certo? É isso que vocês têm que fazer. Vocês vão medir e comparar as medidas. O que é mais comprido, o que é mais curto, o que é mais largo. Enfim, vocês vão encontrar medidas com as tiras, tá? Vão usar os pés, os que nós recortamos, e vão usar o barbante. E a partir da medida que vocês descobrirem com esses instrumentos, vocês vão medir a cobra que aparece lá no material, para comparar essas medidas. E logo abaixo, vocês vão encontrar aqui, tá? As larguras todas para registrar. Então, pessoal, como não se pode medir a largura da sala, ou seja, a largura das carteiras, porque vocês não estão na escola, vocês podem usar outros instrumentos de medida e outros objetos da sua casa para fazer a medida. Só lembrem que é importante vocês compararem e pedirem ajuda para um adulto ou alguém que esteja com vocês, para vocês compararem se as medidas que ele tira são exatamente as medidas que você tirou. Um beijo no seu coração e até a próxima aula.